Para que Jesus se manifestou? A Bíblia faz questão de dizer que ele se manifestou para desfazer as obras do inimigo das nossas almas. E hoje, nesta aula, lição de número 7, nós vamos aprender sobre um tema muito importante aqui na classe dos jovens. Vamos compreender com você sobre a doutrina bíblica que dá, então, autoridade para você em Cristo e expulsa demônios. Esse texto é escrito e comentado pelo pastor Elias Torralbo. Eu me chamo Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E é claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube ou você pode me acompanhar também pelo Spotify. E se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra os esboços das lições, dos comentários que eu estou sempre trazendo aqui para você nas videoaulas. Você encontra também o PowerPoint da nossa ministração, onde você pode utilizar esse recurso para dinamizar as tuas aulas na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Vale muito a pena. A nossa proposta está no link na descrição do vídeo e um comentário abaixo. Dá uma olhada e eu espero muito que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero te convidar de forma especial para o nosso momento de leitura bíblica, para entender o que Deus quer falar conosco através dessa aula para a glória de Cristo. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos jovens. Essa lição vai cair no dia 18 de fevereiro. Essa aula vai trabalhar sobre um tema muito interessante, a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Esse é o tema da aula de hoje, texto escrito pelo pastor Elias Torralbo. Estamos estudando sobre um argumento que ele traz sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa neste primeiro trimestre. Vale muito a pena você iniciar a sua aula por algumas bases bíblicas que a lição já traz e oferece para você. A primeira é o texto principal, que se localiza em João capítulo 10, versículos 9 e 10. Você pode ler esse texto. A segunda é o resumo da lição. Vale a pena você fazer a leitura do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe hoje está no endereço de Marcos, capítulo 1, versículos 21 ao 28. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no nosso canal. Mas não se esquece que toda terça-feira, às 18 horas, eu estou postando essa lição da classe dos jovens, onde você pode ter acesso ao nosso material. Para a glória de Deus, de segunda a sexta a gente posta a aula aqui para você. Toda terça também, no programa Voz da Assembleia de Deus, você encontra esse material para os nossos irmãos e ouvintes da Rádio Brasil FM que nos acompanham, para a glória de Deus, assistindo e ouvindo essa aula também. Eu espero muito que o Senhor confirme a palavra no teu coração através dessa ministração, em nome de Jesus. A lição de número 7 trabalha hoje sobre um tema muito interessante. Nos leva à reflexão sobre a autoridade de Jesus. Ou seja, a nossa aula de hoje vai abordar especialmente uma visão cristocêntrica a respeito da pessoa de Jesus. E é claro que você vai conhecer a sua autoridade mediante as Escrituras. Esse texto é escrito e comentado pelo pastor Elias Torralbo. Detalhe. Você também precisa observar que a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 pela editora CPAD, se você não tem, você precisa ter esse material, ela destaca que nós cremos, afirmamos e ensinamos também que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, é o único mediador entre os homens e o Senhor Deus, e é claro também que ele foi enviado pelo Deus Pai para providenciar a salvação para todos os homens. Nós vamos observar esse tema a partir da leitura também do Novo Testamento. Quando você vai para o Novo Testamento, você vai descobrir que o Evangelho de João, ele vai destacar de forma muito especial a divindade da pessoa de Jesus.
Vamos pegar os 4 evangelhos. Você pode pegar os 4 evangelhos junto com os seus alunos, citar Mateus, Marcos, Lucas e João. O Mateus ele vai apresentar a pessoa de Jesus como o rei, o Messias, prometido e profetizado, e ele é da linhagem real de Davi. O Marcos vai apresentar Jesus como um servo de Deus enviado, pronto para servir com a sua própria vida em resgate de muitos. O Lucas vai apresentar Jesus como o filho do homem, aquele que vem especialmente como Deus, mas se faz humano e se coloca à disposição, cheio do Espírito Santo, para servir a Deus com a sua vida em resgate de muitos. Quando nós olhamos agora para o Evangelho de João, o João já traz uma abordagem apresentando a divindade de Jesus, descrevendo que Jesus é Deus, ele é santo, ele é Senhor. Glória a Deus por isso. E é interessante que João já traz uma abertura no seu primeiro capítulo, versículo 14 do capítulo 1 do Evangelho de João. João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E João ainda dá detalhes. João diz, olha, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Isso aqui é muito rico. Então, nós já temos um texto em mãos que já traz uma abordagem, especialmente nessa perspectiva teológica que estamos trabalhando com você. O propósito do Evangelho de João, e eu vou tomar o Evangelho de João hoje como base para essa lição, já numa abordagem diferente, para você ter um olhar diferente também. O João destaca a pessoa de Jesus como divino. Se você ler João capítulo 20, versículo 31, pega esse texto com os teus alunos, João 20, 31, ele faz questão de dizer, esses sinais também foram escritos, olha que coisa interessante, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo nele tenha fé em seu nome. Então você já vê a divindade de Jesus sendo relatada por João. E João também destaca no Evangelho, especialmente no capítulo 21, versículo 25, eu vou registrar isso para você. Ele destaca que muitas coisas Jesus fez, muitos milagres Jesus realizou, e esses milagres não foram registrados no texto para demonstrar a divindade de Jesus. Quando nós olhamos para os destinatários dos evangelhos, descobrimos então que o evangelista João já traz uma abordagem sobre a divindade de Jesus. Então, hoje, nessa aula, nós vamos entender com você sobre Jesus que é Deus, Jesus que é todo-poderoso, é o Senhor da sua vida, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus por isso. E eu espero muito que a palavra fale ao seu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, ô gente boa, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Por favor, você que está me assistindo toda semana, coloca aí muito obrigado. Você que está do outro lado com a gente, trabalhando, estudando a palavra, que Deus abençoe você. E o primeiro ponto da aula de hoje vai tratar sobre a autoridade da doutrina de Cristo. Vamos entender sobre a autoridade da doutrina de Cristo e que Deus confirme isso no seu coração. Neste primeiro ponto da lição, a nossa abordagem bíblica então traz esse olhar sobre a autoridade da pessoa de Jesus. Já deu para perceber que a aula de hoje é totalmente cristocêntrica. Vamos entender sobre a pessoa de Cristo, biblicamente falando. A sua fé tem que estar firmada em Jesus. A tua adoração tem que estar firmada em Jesus. Jesus ele tem toda a autoridade nas suas mãos. Tem um texto que eu quero compartilhar com você, que se localiza então em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, que Deus ele tem autoridade e ele ordena também as autoridades. É interessante você observar isso. E ia para o primeiro subtópico. No primeiro subtópico da lição, nós vamos abordar sobre o conceito de autoridade. Vamos entender sobre esse conceito bíblico, entendendo esse conceito aplicado à pessoa de Jesus. Para o pastor Elias Torralbo, a doutrina bíblica aplicada à pessoa de Cristo em uma visão cristocêntrica, ela é digna então de aceitação. Você tem uma passagem bíblica em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Então, quando o estudo bíblico é aplicado à pessoa de Jesus, isso é digno de aceitação. E aí eu gosto de observar também o texto do Evangelho de João. Vamos analisar o Evangelho de João junto com os nossos alunos. O evangelista João, ele realizou algo extraordinário, ele apresentou a divindade de Jesus.
João traz um aspecto só nos evangelhos. Olha, na aula não vai dar para a gente analisar os 4 evangelhos, então vou escolher o evangelho de João para fazer isso com você. Se você observar, João ele vai apresentar um aspecto extraordinário, porque ele sistematiza a pessoa de Jesus, a divindade de Cristo. Observe o capítulo 1, versículo 4. Você vai perceber que ele é o autor da vida. Você percebe também a partir da leitura do versículo 3 do capítulo 1 do Evangelho de João. Olhando para João, nós vamos perceber que o conteúdo apresentado nesse evangelho é diferente dos evangelhos sinóticos, do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de João, você vai descobrir, por exemplo, a descrição da encarnação, da pré-existência de Cristo. Você não vê isso nos evangelhos. Enquanto os outros evangelhos, por exemplo, Marcos já apresenta um Jesus em ação, Mateus e Lucas vão procurar a respeito da genealogia, a história do nascimento, o João ele vai muito além, ele vai lá no começo, ele fala sobre a pré-existência de Jesus, capítulo 1, versículo 1 ao 18. Ele fala sobre o milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus. João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Ele apresenta a conversa de Jesus com Nicodemos. Ninguém mais fala sobre isso, que traz o versículo introdutório da Bíblia, o textuário da Bíblia, em João 3,16, lá no capítulo 3. Ele apresenta o encontro de Jesus com a mulher samaritana no capítulo 4, a cura do paralítico do tanque de Betesda, capítulo 5. Ele apresenta exatamente o seu discurso, demonstrando que Jesus é o pão da vida, capítulo 6. Ele apresenta onde Jesus descreve de forma poderosa, no capítulo 7, que ele é a água da vida. Capítulo 8, ele vai apresentar Jesus descrevendo de forma muito especial a sua divindade. Capítulo 10, você percebe ele demonstrando Jesus como o bom pastor, isso é muito rico dentro do texto. Capítulo 11, lá de João, você vai perceber também ele demonstrando a ressurreição de Lázaro, um ato de Jesus, um milagre extraordinário. Então você percebe dentro do texto mensagens específicas que não estão nos outros evangelhos até o capítulo 21, que é o último capítulo do Evangelho de João. O Evangelho de João ele dá uma ênfase também à pessoa do Espírito Santo sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre a obra de Jesus. O que a gente pode perceber na autoridade de Jesus sendo capacitada pelo Espírito Santo no Evangelho de João, olhando para isso, entendendo a divindade de Cristo? Você vai perceber que Jesus ele é ungido pelo Deus Pai, João 1,18. Você vai perceber que essa unção vem do Espírito, né? Ele é enviado pelo Deus Pai. João capítulo 5, 36 vai descrever isso. João 10, 36 também. Tem diversos outros versículos, citei só 2 para você aqui. Ele apresenta também a vontade do Deus Pai na pessoa de Jesus. A autoridade de Jesus vem pela vontade do Deus Pai. João 14, 31. Jesus ele é o único caminho. Olha que autoridade extraordinária. Jesus é o único caminho que leva o homem a Deus. João 6,44. Então, só aqui, nesse primeiro subtópico, você já percebe, olhando para João de forma panorâmica, que a divindade e a autoridade de Jesus é riquíssima, ela é pré-existente à encarnação. Então, nessa perspectiva bíblica, nós vamos entender isso olhando para a pessoa de Jesus como Deus e a sua autoridade. E avançando, o segundo subtópico trata sobre a autoridade que habilita. Que autoridade é essa que habilita a pessoa de Jesus e depois vai habilitar a igreja também? Segundo o pastor Elias Torralbo, neste segundo subtópico, ele destaca que a autoridade de Jesus tem um propósito também de habilitar os discípulos, a igreja. Jesus ele é Deus, ele habilita também a igreja com a sua autoridade. Lucas 10, 19 vai confirmar isso. Então você percebe que essa ligação de habilitar os discípulos no discipulado com autoridade vem da pessoa de Jesus. Nós temos então em João a parábola da própria videira. Capítulo 15 vai confirmar isso para a gente. Se você olha para João, você vai ver que se você está ligado em Jesus, você dá fruto. Se você não está, ele corta e você é podado. Mas é interessante nós observarmos também a proposta do Charles Swindoll. Ele traz algo que é interessantíssimo também a partir da leitura do capítulo 15 do Evangelho de João, destacando então alguns fundamentos para a autoridade para você tomar como nota. O primeiro deles está no capítulo 15, versículo 1 a 11, onde você percebe que o relacionamento com Jesus, o teu relacionamento com Jesus,
é a chave de você permanecer, pertencer a essa autoridade, a essa união. Sem relacionamento com Jesus, você não tem autoridade. Segundo, capítulo 15, versículos 12, até o 17, você vai perceber que o teu relacionamento com Jesus também deve ser o teu relacionamento com o próximo, relacionamento com as outras pessoas, ou seja, com outras pessoas que também estão ligadas em Jesus. Ele é a videira, a gente precisa dar fruto. Terceiro, capítulo 15, versículos 18 ao 27, você percebe que agora, além de você ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento com os irmãos, você precisa ter um relacionamento também com o mundo. Não de amizade com o mundo, observe isso, não de pecado, mas no sentido de evangelizar, de você dar fruto ao ponto de atrair as pessoas para Cristo e de se tornar uma pessoa relevante. Outro detalhe, Jesus também é um agricultor. Ele é aquele que cuida de você nesse discipulado e vai te dando autoridade nesse ministério da pregação. Nós podemos observar que ele cuida de você te limpando, santificando, te orientando. Em primeiro lugar, você pode destacar isso aí. Em segundo, você vai perceber que Jesus ele também começa a remover os ramos que não dão fruto, ou seja, que precisam de uma limpeza, precisam de um cuidado. Você vai perceber isso e eles são queimados dentro da própria parábola. Então, analisar só essa ilustração de Jesus descrevendo que ele é a videira, você percebe que ele limpa, ele tira aquilo que não presta, ele cuida de você, mas ele te dá autoridade como discípulo. E para ter autoridade, você precisa ser moldado por ele, guiado por ele, orientado por ele. Se eu fosse você, eu usava isso para explicar para os teus alunos em sala de aula também. E avançando o terceiro subtópico da lição, nós vamos entender sobre essa autoridade agora confirmada. O comentarista da lição, o pastor Elias Torralbo, também destaca que a autoridade de Jesus confirmada é demonstrada a partir não somente de palavras do ensinamento, mas demonstrada nas ações. Isso faz parte também do discipulado através do ministério de Jesus. O Evangelho de João ele vai destacar aspectos que são extraordinários. Por exemplo, João traz 7 afirmações ditas por Jesus que no Antigo Testamento eram atribuídas somente ao Deus Adonai, ou seja, ao Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai que nós servimos. E também você vai perceber que Jesus ele destaca essas 7 afirmações utilizando o termo eu sou. Quando Moisés conheceu a Deus na revelação, ele disse, eu sou o que sou. Jesus também utiliza essa palavra, ele diz que ele é o eu sou. E isso para o povo judeu era algo assim muito preciso da divindade, a reivindicação da autoridade confirmada. Então Jesus, no Evangelho de João, utiliza 7 vezes essa palavra. Isso é muito forte, porque confirma a sua autoridade, confirma quem ele é. Observe, ele diz de forma muito interessante essa afirmação em diversas maneiras, para descrever essa comparação até mesmo com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, essa palavra foi utilizada em Êxodo 3,14, na revelação para Moisés. Mas agora, no Evangelho de João, isso é utilizado na revelação da pessoa de Jesus como divino. 7 vezes isso é utilizado. Anote aí para você explicar em sala de aula. Confirmando a autoridade de Jesus. A primeira vez acontece em João 6,35. Jesus disse que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Olha como isso é muito interessante. A segunda está em João 8,18. Eu sou a luz do mundo. Ele utilizou a palavra escrevendo que ele é a luz do mundo. A terceira está em João 10,9. Eu sou a porta. A quarta, João 10,11. Eu sou o bom pastor. Jesus utilizou isso para si. João 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 15,1. Glória a Deus. Eu sou a videira verdadeira. Olha como Jesus assume essa declaração, confirmando a sua autoridade. Eu sirvo a Jesus, o grande eu sou. Você também serve a ele? Se serve, comenta aqui com glória a Deus e que Deus abençoe você. João, de propósito, coloca isso no texto para demonstrar a autoridade de Jesus. Avançando, segundo ponto, gente boa,
Nós vamos trabalhar agora sobre a doutrina de Cristo que dá vida ao homem, que traz a salvação para você. Se você conhece alguém que precisa assistir a aula, manda esse vídeo para ele, para ela, compartilhando na tua rede social. Então, neste segundo ponto, nós vamos observar que a autoridade de Jesus também está atrelada à sua obra, à sua salvação, que resgatou você. Tem um versículo que eu quero compartilhar contigo. Está então em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, que descreve que Jesus ensinava com autoridade. Olha que coisa linda que temos aqui. O primeiro subtópico vai falar agora da nossa realidade, da morte espiritual, que o pecado então nos afeta, nos afasta de Deus, e Jesus vem com autoridade e nos resgata com mão forte. Glória a Deus e braço estendido. O que é a morte espiritual? Quando nós olhamos para a palavra, o pastor Elias Torralbo, que é o comentarista da lição, ele descreve que nós somos afetados pelo pecado e estávamos em estado de morte espiritual fundamentado em Efésios, também capítulo 2. Você vai perceber isso, Paulo explicando isso para a gente dentro do texto. Primeiro a gente precisa definir o que é pecado. O pecado é tudo aquilo que te afasta da presença de Deus, que te leva então para distante de Deus e te leva para uma morte espiritual. Jay Adams também comenta no seu texto, destacando de forma muito interessante, que a raça humana ela foi afetada pelo pecado. Nós fomos afetados pelo pecado. O pecado nos afetou. E essa corrupção e depravação total nos afastaram então da presença de Deus, fundamentado em Romanos capítulo 3, versículo 23. Outro detalhe que você vai entender também, que ninguém na vida escapa do efeito do pecado, somente através da morte e ressurreição de Jesus, esse braço estendido que nos resgata dessa situação. Jeremias capítulo 16, versículo 12, faz questão de descrever que cada pessoa anda segundo a dureza do seu coração maligno, porque foi afetado pelo pecado. Jeremias 17, 9 também confirma que o coração ele acaba sendo enganoso. Para ter a libertação dessa situação, nós precisamos entender que somente através da salvação em Jesus, uma salvação pessoal em Cristo. O pastor Severino Pedro da Silva, em saudosa memória, destaca de forma muito especial que nós precisamos, então, entender que o pecado existe. E negar a existência do pecado é negar também a autoridade de Jesus, é negar também a existência das Escrituras, ou seja, a autoridade das Escrituras como palavra de Deus, e é entender também que, especialmente, nós estamos negando a existência do céu e do inferno. E aqui nós precisamos compreender de forma clara que o pecado ele retira essa sensibilidade da presença de Deus e coloca outro tipo de sensação. A sensação que te aproxima para o desejo da carne, a sensação que te leva para distante de Deus. Vamos ver algumas considerações. A primeira delas é que o pecado ele vai te neutralizando e neutralizando o teu coração ao amor de Deus. Você passa a rejeitar o amor de Deus por condição do pecado. Você vai ver isso em Romanos 6, 23, você vai ver isso em Salmos 17, 10. O salmista Davi fala muito sobre isso também. A segunda sensação que o pecado também ele acaba afetando você é que o pecado leva o ser humano a duvidar também da palavra de Deus. Gênesis 3, 1, você vê o primeiro casal duvidando da palavra de Deus. E é necessário você observar isso. O pecado ele tira o crédito da palavra. A terceira situação que o pecado também afeta é que o pecado afeta o ser humano e coloca o ser humano agora num estado de entender por si mesmo que ele pode ser superior a Deus, e aí vem a queda. Não precisa de Deus, ele pode ter uma vida em uma religiosidade como bem entender. E esse é o problema. Pastor Severino Pedro da Silva também destaca, e é interessante nós apresentarmos isso, que um dos aspectos sombrios do pecado é levar o homem para a impureza, mas somente através de Cristo, somente através da pessoa de Jesus, nós agora somos resgatados. Para você entender, fechando, o que é o pecado, pastor? O pecado é errar o alvo, pecado é desobedecer, pecado é quebrar a aliança, pecado é se afastar de Deus,
pecado é relutar, ou seja, entrar por esse caminho de lutar contra o próprio Deus. E o pecado em si, ele é algo que ele vai te afastar da presença dele. E há uma necessidade de salvação. Quem é que salva você? Somente Jesus. Não é a religião, mas é a pessoa de Cristo. Avançando, segundo subtópico, trata agora sobre a vida de Cristo. Esse Cristo que então tem uma vida extraordinária, que ele vem encarnado com o objetivo então de nos resgatar da escravidão do pecado. Olha a autoridade de Jesus aqui. Ainda, o pastor Elias Torralbo destaca agora especialmente esse resgate da pessoa de Jesus. Esse Jesus que vem como um pastor que dá a vida por suas ovelhas, fundamentado em João 10, 11, como estou tomando como base junto com você. Warren Epstein, comentando também sobre esse assunto, ele destaca o que Jesus disse. Jesus disse que ele é o bom pastor. O que o bom pastor faz? Ele resgata as ovelhas, ele cuida das ovelhas. João 6,35 vai falar sobre isso. João 8, 12, João 10, 9. Esse Jesus que se coloca à disposição para nos resgatar, você e eu que estávamos no lamaçal do pecado. Quando você olha para a palavra no Novo Testamento, você vai entender que o termo pastor vem do grego de poimen, aquele que se coloca à disposição, aquele que é pastor. O seu Champlin também faz questão de descrever que o pastor ele deve ser alguém que tem a capacidade de ensinar. Jesus ele ensinou. Jesus ele cuidou de si mesmo. O pastor devia cuidar de si mesmo. O pastor também teve cuidado com as ovelhas. E Jesus teve cuidado com você. Nós somos as ovelhas de Cristo. Jesus é apresentado como o grande pastor em Hebreus capítulo 13, versículo 20. Quando nós olhamos para a Bíblia, entendemos a ação de Jesus em nos resgatar, e aqui entra a sua autoridade, a sua vinda, a sua vida e aquilo que ele fez. João 10, versículos 11 ao 13, diz que ele vem para dar a vida pelas ovelhas. Ele nos resgata com preço de sangue. Segundo, João 10, 14 e 15 diz que ele conhece as suas ovelhas. Você é conhecido de Jesus. Você é conhecida de Jesus. João 10, 16 diz também que ele vai atrás das ovelhas do seu rebanho que se dispersaram. Nós fomos comprados por ele. João 10, 16. E Jesus, ele é o bom pastor e ele coloca-se à disposição para nos comprar para Deus em João 10, 17 ao 21, onde nós entendemos esse resgate valoroso da vida de Jesus e nos resgatar como ovelhas na sua presença. Nós estávamos escravizados, mas a sua autoridade é tamanha que ele nos compra por preço de sangue. Nos compra da ira de Deus, da justiça de Deus e nos livra dessa condenação. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico, agora no segundo ponto, nós vamos entender a doutrina, especialmente de vida, demonstrada especialmente nesta lição. A autoridade de Jesus é tamanha e tremenda que ele, ao dar a sua vida, na sua vinda, ele então dá autoridade também para os seus discípulos. Então nós, como igreja, temos essa autoridade para repreender até mesmo espíritos malignos, que é o tema da lição, a doutrina que dá vida e ao mesmo tempo dá autoridade para expulsar demônios. Lucas capítulo 10, 19 vai confirmar que Jesus deu autoridade para os discípulos para expulsar espíritos malignos. Então você, como discípulo e discípula de Jesus, servo e serva de Deus, tem essa autoridade diante da presença do Senhor. Nós temos o exemplo do próprio apóstolo Paulo, que também faz questão de descrever essa autoridade. Ele que na cidade de Filipos repreende um espírito maligno porque ele é discípulo de Jesus e ele tem essa autoridade e o espírito bate em retirada. Você vai perceber isso em Atos capítulo 16, versículos 16 a 18. Você percebe que a autoridade dada por Jesus está citada em Atos 1:8, confirmada em Atos 2. Então, nós como igreja de Cristo, nós temos essa autoridade. Jesus disse em Marcos 16, 17, que em meu nome vocês expulsarão demônios, repreenderão enfermidade, e essas pessoas serão curadas e vocês falarão em novas línguas. Gente, isso aqui é muito forte. Porque Jesus ele veio, nos resgatou do pecado, é o bom pastor, deu a sua vida em nosso lugar e nos deu autoridade.
Você tem autoridade porque Jesus te deu, ele acreditou em você, te amou primeiro. Ah, se eu fosse você, eu serviria a Deus com muito mais alegria. Nós somos chamados por Cristo. Você é chamada por Cristo. E entender essa autoridade que Jesus nos dá traz então uma relevância muito grande para a nossa espiritualidade. E que você em Jesus também tem essa autoridade. Você tem autoridade porque ela é dada por Deus e autorizada por Jesus. Para fechar a lição, terceiro e último ponto. Nós vamos entender agora essa doutrina de Cristo e os demônios. Como é que há essa relação sobre a autoridade que Jesus nos dá? Neste último ponto da lição, a nossa abordagem, então, para entender a autoridade de Jesus, essa autoridade que ele nos dá para repreender os espíritos malignos. Uma passagem bíblica que eu quero destacar para você está em Marcos 5, 1 ao 15, a autoridade que Jesus dá a você e a que ele tem sobre as enfermidades. O primeiro subtópico destaca sobre a doutrina de Cristo e as obras dele, ou seja, suas obras. Quando você observa a palavra e entende a proposta da lição, você percebe que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Foi a pergunta inicial da aula de hoje. E a fundamentação bíblica está então em 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Em 1 João 3, 8, vai destacar para a gente que a principal atividade de Jesus é para desfazer essa ação do maligno que nos aprisionava no pecado. E ele vem especialmente para demonstrar a sua autoridade em obras, com os sinais, com os milagres, com as maravilhas. Quando você observa essa palavra, manifestação das obras do diabo, o próprio João descreve que essa ação do pecado, ela escraviza as pessoas nessas obras. E o próprio João também faz entender dentro do texto que nós estávamos aprisionados e vivíamos de acordo com as obras do inimigo. Jesus então vem para desfazer as obras do inimigo. Que tipo de obras do inimigo são essas? Por exemplo, a escravidão do pecado, a hipocrisia, essa questão de relação com a mentira, essa questão de relação com o adultério, essa relação então de abandonar a consideração pelo outro, essa relação, então, de você abraçar as obras da carne. Jesus veio para desfazer essas obras de forma muito clara, aproximando as pessoas agora para Deus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, no terceiro ponto, nós vamos entender agora outro argumento, que os demônios reconhecem Jesus e sabem quem Jesus é. Neste subtópico que estamos trabalhando com você, você percebe que os demônios reconheciam e reconhecem a autoridade de Jesus. Mateus capítulo 8, versículos 28 ao 34, você vê a fundamentação bíblica aqui. Você também vai perceber que a autoridade de Jesus é tremenda porque ele é Deus, ele é divino, ele é Senhor. E sobre a autoridade de Jesus agora, nós como igreja, então, temos essa autoridade, através da santificação, do novo nascimento, de repreender os espíritos malignos. Tiago, capítulo 2, versículo 14, Tiago faz questão de descrever que a fé sem obras, ela é morta. Mas quando essa fé tem obras, ela tem autoridade. E até os demônios tremem de medo. Tiago 2,19 vai confirmar isso. Tiago também inclui essa verdade, demonstrando então que nós, como cristãos, devemos demonstrar misericórdia na evangelização. Tiago 12, 13, ele fala sobre a nossa vida prática da nossa comunhão, você servindo a Deus na tua igreja, na tua comunidade da fé. Tiago 2,16, ele fala sobre essa necessidade de manifestarmos a nossa fé. Tiago também fala sobre cuidarmos da necessidade do outro, 2,17 vai confirmar isso. E aqui na palavra você percebe que os inimigos das nossas almas tremem de medo por causa da autoridade de Jesus que está sobre nós como igreja. Então, dentro do texto, nós entendemos pelas Escrituras que essa autoridade é dada por Cristo para aquele que aceitou a fé para a glória de Deus. Então, pega isso e deixa Deus te usar. Finalizando a lição, terceiro e último subtópico destaca que o seguinte argumento: os demônios também são expulsos
pela autoridade de Jesus. Neste terceiro e último subtópico, a nossa abordagem a partir da leitura do pastor Elias Torralbo é entender esse dunamis, ou seja, o poder de Jesus que é dado agora para os discípulos, para você como igreja, que tem autoridade de expulsar os espíritos malignos. Esse dunamis é dado então a partir do novo nascimento, da capacitação do Espírito sobre nós. Você percebe que você precisa nascer de novo, encontrar o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Você percebe que você precisa ter uma experiência com Deus. E essa autoridade, então, te leva no caminho do discipulado em terceiro lugar. E aqui nós vamos entender, especialmente, alguns recursos que você tem sobre essa autoridade para expulsar os espíritos malignos. Primeiro, está fundamentado em Jesus, ser ensinado por Jesus no discipulado, está firme buscando a Deus em oração, tendo uma vida coerente e tendo, então, a autoridade de Jesus sobre as suas vidas. Creia, irmãos, que através do nome de Jesus, quando você tem vida com Deus, o inimigo das nossas almas bate em retirada. Concluindo a lição, o pastor Elias Torralbo destaca muito bem que, infelizmente, muitas pessoas não conhecem a autoridade de Jesus. E como nós também precisamos conhecer essa autoridade, valorizar essa autoridade e entender que essa autoridade dá vida e expulsa o espírito maligno de qualquer pessoa para a glória de Deus. E se eu ajudei você através dessa aula de hoje, se essa aula foi edificante para você, por gentileza, deixa teu comentário aqui, envie essa aula para alguém e me acompanhe nas nossas redes sociais. É só você procurar @Janderson Nascimento no Instagram, Facilita EBD. Você pode procurar também no YouTube, no Spotify. A gente está à disposição para você, onde nós postamos os nossos conteúdos para a glória de Deus. Toda terça eu posto as aulas dos jovens, em nome de Jesus, às 18 horas, onde você pode estar também aprendendo conosco através das Escrituras. Agora eu quero orar por você e com você, para que você seja um instrumento na EBD da sua igreja, em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Eu te louvo, Senhor, pela vida do teu servo e serva, que vai ministrar essa lição. Usa o Senhor nas tuas mãos, capacita-os pela tua palavra e dê autoridade de Jesus. Autoridade para que eles possam discipular vidas para a glória do teu nome. Essa, Senhor, é a minha oração, pedindo a tua bênção sobre ele, sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. Texto do pastor Elias Torralbo, vale muito a pena. Esse livro é o livro de apoio da lição, da editora CPAD, Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas. Você encontra no site da editora CPAD, peça o seu. Rastros de Fogo, da editora CPAD. Esse aqui é do pastor José Gonçalves, texto sensacional para a sua edificação. Você encontra no site da CPAD, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material para estudar a palavra e compreender a nossa visão e linha pentecostal. E indico também o meu livro, a Doutrina do Pecado, da editora Santorini. Você encontra aí no Amazon, Mercado Livre ou no site da editora Santorini também. Eu espero você por aqui na próxima terça-feira, gente boa, onde nós vamos estudar a lição de número 8, sobre o tema a sã doutrina. Um beijo no teu coração. E até a próxima terça, às 18 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.